Fala, criminalistas! Sejam todos bem-vindos, boa tarde a todos e sempre um prazer estar aqui com vocês, participando desse nosso encontro semanal, toda sexta-feira a partir das 17 horas. A gente está aqui no Fala Criminalista, trazendo os bastidores da advocacia criminal, tratando de temas relacionados ao direito penal, processual penal, legislação extravagante. E na aula de hoje, no programa de hoje, a gente vai abordar a possibilidade da despronúncia no âmbito da apelação criminal no tribunal do júri. É possível isso acontecer? É possível ocorrer? Quando eu pedi às estagiárias do escritório para que fizesse o tema da aula, do tema do nosso encontro de hoje, elas ligaram para mim indagando se realmente era possível, né? Se eu estava me equivocando em relação ao tema da nossa live, porque elas nunca tinham visto falar sobre isso. Despronúncia no âmbito do julgamento de uma apelação criminal no tribunal do júri é algo que realmente, se você for analisar bem, é algo que não é a regra, é algo que para muitas pessoas isso não faz sentido. Mas eu separei aqui diversas decisões, a gente fez um estudo sobre esse tema, e eu separei várias decisões mostrando que é possível sim a gente se valer desse fundamento para requerer a despronúncia quando se fala do julgamento de uma apelação criminal. E a gente vai começar falando um pouco sobre o que é esse procedimento do Tribunal do Júri, como é que funciona, né? Para quem não sabe, o Tribunal do Júri ele é um procedimento bifásico, né? E por ele ser bifásico, ele é formado de duas fases nesse primeiro momento, né? O momento em que o juiz togado ele preside os atos do processo e ele vai fazer uma análise da prova, tanto daquilo que vai ser produzido pela defesa como pela acusação. Ele faz uma análise de tudo isso, é marcado uma audiência de instrução e julgamento. E ao final, ele profere ou uma decisão de pronúncia, encaminhando aquele sujeito réu ao crivo do tribunal do júri, ou ele pode ali proceder uma sentença de impronúncia ou absolvição sumária. Talvez 90% dos processos que lidam com o tribunal do júri, né, que lidam com esses crimes de competência do tribunal do júri, 90% dos processos há decisão de pronúncia, né? 90% dos processos, para quem advoga nesta área, sabe que é muito comum, certo? Que ao final dessa primeira fase, é comum que o magistrado ele acabe pronunciando, remetendo o julgamento para o crivo do tribunal do júri, onde pessoas do povo que são escolhidas para poder julgar se aquele indivíduo ele é culpado ou se ele é inocente. Mas o que é que nos interessa hoje, gente? Interessa o seguinte: primeiro, a gente tem que saber que essa decisão de pronúncia, certo? Contra essa decisão de pronúncia, contra essa decisão que encaminha o sujeito ao tribunal do júri, à sessão de julgamento perante o tribunal do júri, cabe recurso em sentido estrito, né? Este é o recurso próprio para se combater uma decisão de pronúncia para o tribunal do júri. Recurso em sentido estrito, que a gente chama de rese, recurso em sentido estrito. Contra a sentença de impronúncia ou absolvição sumária, cabe a apelação. Mas eu quero que vocês se atentem a essa decisão de pronúncia, porque é ela que vai ser o nosso objeto de análise hoje. O nosso tema está em volta dessa decisão de pronúncia. Quando o juiz ele profere uma decisão de pronúncia
encaminhando o sujeito ao crivo do tribunal do júri, onde 7 pessoas irão julgá-lo juntamente com um magistrado que irá presidir, o magistrado togado irá presidir a sessão de julgamento, e 7 pessoas são escolhidas para dizer se ele é culpado ou inocente, aquele indivíduo. Você pode se valer de um recurso sentido estrito. O recurso sentido estrito, ele é um recurso próprio contra essa decisão de pronúncia. Só o que acontece, o que a gente tem observado bastante? Existem 2 situações. Primeiro, o sujeito que está preso, o sujeito que encontra-se preso quando dá decisão de pronúncia e ele permanece preso. O juiz, ao decidir, ao proferir aquela decisão de pronúncia, ele vai analisar se o sujeito ele pode aguardar o julgamento perante o tribunal do júri em liberdade ou não. E aí ele pode conceder a liberdade ou ele pode manter aquele sujeito preso se ele já estiver recolhido, se ele já estiver enclausulado, certo? Então, nessa situação específica, quando o réu ele já se encontra preso, alguns advogados não estão mais se valendo do recurso sentido estrito. Eu até entendo por quê? Porque a probabilidade do recurso sentido estrito ter êxito é uma probabilidade mínima, né? Mínima. Estatisticamente, se você fizer uma análise estatística dos julgamentos dos recursos em sentido estrito, que esses recursos utilizados contra essa decisão de pronúncia, tem sido estatisticamente a procedência desses recursos é algo que é mínimo, certo? E aí o que alguns advogados têm feito? Alguns advogados têm já deixar a decisão de pronúncia precluir, para que o cliente dele vá logo para julgamento e se resolva logo a situação. Só que isso é um risco, e é um risco que o advogado ele tem que entender e ele precisa encarar. Por quê? Porque se existe a possibilidade de você conseguir que aquele teu cliente sequer seja submetido ao crivo do tribunal do júri, você precisa se utilizar de instrumentos para evitar isso. E o recurso sentido estrito é um instrumento que visa assegurar que o teu cliente ele sequer seja submetido ao tribunal do júri. Então, tem advogados que não estão mais sequer se utilizando desse recurso em sentido estrito, porque eles entendem o seguinte: vou perder muito tempo, eu vou perder tempo. Por quê? Porque o meu cliente continua preso, continua recolhido, e eu vou aguardar quanto tempo para se analisar, para se julgar esse recurso sentido estrito. Então é melhor que eu encaminhe é melhor que o meu cliente seja encaminhado, que eu abra mão desse recurso em sentido estrito e o meu cliente seja logo encaminhado ao tribunal do júri para que lá seja resolvido. Isso está cada vez mais comum, né? Eu tenho visto que muitos advogados eles têm se utilizado mais do recurso sentido estrito quando o cliente ele está solto, quando o réu ele se encontra solto. E aí eles utilizam esse recurso sentido estrito até como uma forma de protelar, muitas vezes, de adiar essa ida do réu ao tribunal, ao plenário do tribunal do júri. Gente, mas o que o advogado ele precisa estar atento? Ele precisa verificar a situação, porque cada caso é um caso. Se existe a possibilidade de você evitar que o teu cliente, que o réu, seja submetido, seja encaminhado ao plenário do tribunal do júri, você tem que se utilizar desse instrumento. Você precisa se utilizar desse recurso sentido estrito. Porque qual é o propósito do recurso sentido estrito? É reverter aquela decisão de pronúncia que está encaminhando o teu cliente ao crivo do plenário do tribunal do júri. Então, se tu tem condições de evitar que o teu cliente seja
submetida ao crivo do plenário do tribunal do júri, é algo que você precisa evitar, porque é algo muito arriscado, né? É muito arriscado. Júri, tudo é possível, tudo é possível. É possível que teu cliente seja condenado, é possível que teu cliente seja solto. E qual é o seu papel como advogado? É avaliar dentro do cenário que a gente tem, dentro do processo, se existem quais os riscos que você pode, né, verificar naquele julgamento, naquele processo. Então, se você pode se valer do recurso sentido estrito, é importante que você se utilize do recurso sentido estrito, porque ele pode impedir que o teu cliente, que o réu, seja encaminhado ao crivo do tribunal do júri, lá no plenário do tribunal do júri. E aí, quando se fala em plenário do tribunal do júri, tudo pode acontecer, inclusive teu cliente chegar solto e sair de lá preso em razão de uma condenação. É algo que tudo é possível no âmbito do que acontece no plenário do tribunal do júri. Só que acontece? Como eu falei para vocês, muitos advogados sequer estão mais recorrendo porque o cliente está preso, o réu está preso, e eu vou recorrer para quê? Tem gente que pensa assim, eu vou levar logo para o júri e acontece ali muitas vezes dele sair de lá absolvido. Eu mesmo já atuei em situações, em casos em que o cliente passou 2, 3 anos preso, provisoriamente, provisoriamente, cautelarmente, vai para o júri e no júri ele é inocentado e posto em liberdade. Então, o sujeito passou 3 anos da vida dele preso, recolhido em uma unidade prisional, foi para júri popular e no júri ele é absolvido e é posto em liberdade. Então, por isso que alguns advogados têm utilizado como instrumento, como estratégia defensiva, se quer recorrer. Vou levar logo meu cliente para júri, no júri decide e ele tem a probabilidade dele ser absolvido e ele já sair de lá solto. Então acontece muito disso. Mas o que eu quero mencionar para vocês é o seguinte: o advogado ele precisa avaliar o caso concreto, ele precisa analisar quais os elementos que estão sendo, né, produzidos dentro da primeira fase. O que acontece muito? O que acontece é o seguinte: primeiro a gente tem que diferenciar o que é produzido em sede de inquérito policial, no procedimento investigativo, e o que é produzido no âmbito da primeira fase, que é o quê? Que é a judicialização. Esses elementos de investigação produzidos em sede de inquérito policial, eles são aptos a promover uma persecução penal, uma denúncia contra o sujeito. Mas não necessariamente quer dizer que aqueles elementos de investigação produzidos no âmbito do inquérito policial que foram suficientes para a propositura de uma ação penal através de uma denúncia formulada pelo Ministério Público, não quer dizer que vai ser suficiente para pronunciar um sujeito a júri popular. E é isso que o advogado ele precisa avaliar. Esses elementos de investigação produzidos no âmbito do inquérito policial, eles foram confirmados no âmbito do processo, no âmbito da instrução processual, ou seja, houve a confirmação desses elementos de investigação colhidos no âmbito do inquérito policial, houve a confirmação no âmbito do processo, da instrução processual, é isso que tem que ser avaliado. Por quê? Porque se esses elementos de investigação eles não foram confirmados, né, no momento da judicialização, no momento em que o processo, né, existe para se garantir o contraditório e a ampla defesa, o advogado ele pode muitas vezes se valer deste recurso em sentido estrito, porque esses elementos de investigação colhidos no âmbito do inquérito policial, eles não foram
confirmados no âmbito da instrução processual. E mesmo não sendo confirmados, alguns magistrados, eles têm, mesmo assim, pronunciado o réu a júri popular, se utilizando do famoso princípio que eles chamam de princípio indúbio pro societate. Gente, eu tenho estudado bastante esse indúbio pro societate. Primeiro, é um princípio que ele sequer tem previsão constitucional. A gente tem um princípio que é o princípio do indúbio pro réu, na dúvida beneficia-se o réu, mas esse princípio constitucional é impressionante que ele é menos utilizado, ele é menos valorizado do que um princípio que eles utilizam, que é o indúbio pro societate, que não tem previsão constitucional, mas que na prática ele acaba tendo um valor muito maior do que o indúbio pro réu. Então, eles utilizam esse princípio do indúbio pro societate simplesmente para dizer o seguinte: se existe dúvida da autoria, dúvida da participação daquele indivíduo, manda para a júri popular. Eles utilizam com esse fundamento. Só que o indúbio pro societate, gente, não é isso. Não é isso. Por quê? Porque quando se avalia aquilo que foi produzido no âmbito da audiência de instrução e julgamento, diante da produção da prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que tem que se verificar é a preponderância da prova. Não é que tenha que existir certeza para se pronunciar, mas tem que ter uma prova produzida pela acusação que prepondere ao ponto de justificar o encaminhamento daquele sujeito ao crivo do tribunal do júri. Então, quando se produz a prova no âmbito da instrução processual, o magistrado, a fazer esse filtro, que é a decisão de pronúncia, ele vai avaliar o seguinte: a preponderância da prova produzida pela acusação, ele analisa o que foi produzido pela acusação e ele analisa o que foi produzido pela defesa. Existe uma preponderância da prova trazida pela acusação, e aí, se existe essa preponderância, pronuncia a júri popular. Mas esta preponderância, ela tem que existir. Não é o simples fato de, na dúvida, pronuncia, não é isso. Tem que existir uma preponderância da prova produzida pela acusação. E, infelizmente, a maioria dos magistrados, dos julgadores, simplesmente utilizam como fundamento o indúbio pro societate, dando uma ideia de que o indúbio pro societate é simplesmente o seguinte: se eu tenho dúvida quanto à participação daquele indivíduo, manda ele para a júri popular. E não é dessa forma. Tem que se avaliar essa preponderância da prova. A prova produzida no âmbito da primeira fase, no âmbito da instrução processual, ela prepondera, né? Ela prepondera em face da acusação, ela prepondera em prol da acusação. Se ela prepondera em prol da acusação, tranquilo, caminha para a júri popular. Mas este filtro da decisão de pronúncia precisa existir. E aí muitos advogados não estão sequer mais apresentando o recurso sentido estrito. Essa decisão de pronúncia, ela preclui, sujeito é encaminhado a júri popular, no júri ele sai de lá condenado. E aí, Osés, saiu de lá condenado. O que é que a gente faz? Vocês vão apresentar uma apelação com base lá no artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal. E tem as alíneas A, B, C e D. São esses os fundamentos que você vai utilizar para fundamentar o teu recurso de apelação contra aquela condenação proferida no plenário do Tribunal do Júri. Só, gente, o que acontece? E é aqui o tema da nossa aula. Eu fiz essa introdução
para que a gente pudesse entender um pouco como acontece, o que vem acontecendo, e a gente agora focar naquilo que é o cerne do nosso programa de hoje. Se o sujeito ele é condenado ali na sessão de julgamento e a defesa recorre com fundamento no artigo 593, inciso 3, a linha D, ou seja, a decisão dos jurados foi contrário à prova dos autos, o que tem acontecido, gente? Lembram que eu expliquei que os elementos de investigação colhidos no âmbito da investigação, os elementos que são colhidos, eles são suficientes para o Ministério Público apresentar uma denúncia? Só que esses elementos colhidos no inquérito, eles têm que ser ratificados no âmbito da instrução processual. Porque se eles não forem confirmados, se eles não foram ratificados, tem que haver a judicialização desses elementos produzidos no inquérito. Porque se essa confirmação não existir, o réu nunca deveria nem ter sido levado ao tribunal do júri. O réu nunca deveria nem ter sido encaminhado ao tribunal do júri. Ali ele já teria que ter sido impronunciado ou absolvido sumariamente, dependendo da hipótese. Ele não deveria nem ter sido encaminhado, nem ter corrido o risco de ser submetido a um julgamento perante o tribunal do júri. Mas o advogado, como não apresentou o recurso em sentido estrito, deixou precluir a decisão, o sujeito vai para julgamento perante o tribunal do júri e sai de lá condenado. Porra, mas como é que você consegue entender uma pessoa que nunca deveria ter sido encaminhado ao crivo do tribunal do júri, o advogado não apresenta esse recurso em sentido estrito, deixa precluir a decisão de pronúncia para que o júri dele aconteça logo porque ele está preso e tem pressa, e o sujeito vai para júri preso e lá recebe uma condenação sem ter recorrido, sem ter apresentado o recurso em sentido estrito, sem ter apresentado um recurso que poderia evitar que aquele indivíduo, o réu, tivesse sido submetido àquele julgamento perante o plenário do tribunal do júri. Gente, eu trouxe várias decisões mesmo, de que, mesmo havendo a preclusão da decisão de pronúncia, o advogado não recorreu, mesmo que tenha havido essa preclusão da decisão de pronúncia, pode os tribunais, no julgamento da apelação contra a condenação proferida no âmbito do plenário do tribunal do júri, os tribunais, eles têm feito a despronúncia. Ou seja, o tribunal poderia simplesmente anular o julgamento e submeter novamente aquele indivíduo ao plenário do tribunal do júri. Mas não, eles não estão só anulando aquele julgamento, eles estão despronunciando. O sujeito, ele vai voltar a ser julgado no tribunal do júri. Por quê? Porque se o tribunal verifica que aquele indivíduo sequer deveria ter sido submetido ao crivo, submetido ao plenário do júri, se ele não deveria ter sequer sido julgado no tribunal do júri, ele já despronuncia. Ele diz o seguinte: olha, essa decisão aqui, essa condenação que o réu sofreu, ela é uma condenação injusta. E a condenação injusta ao ponto de ele nem anular o julgamento para ele ser julgado novamente, mas dele anular o julgamento despronunciando, ou seja, ele não vai nem mais ser submetido ao julgamento perante o tribunal
do júri. Né? Porque quem advoga nesta área sabe muito bem que as apelações contra as sentenças do tribunal do júri, se houver uma anulação deste julgamento em razão da decisão dos jurados ser contrária à prova dos autos, eles na verdade, vão determinar um novo julgamento. Já vi muitos casos em que o réu é absolvido ou o réu é condenado, recorre, utiliza da apelação, vai para o tribunal anula o julgamento e retorna o processo para ele ser submetido a um novo julgamento. Nesse caso específico, a gente vai além. O sujeito, ele é despronunciado. Não estou falando só de anulação do julgamento ao ponto dele ser submetido a um novo julgamento. Eu estou falando de um julgamento que não vai nem mais existir. É como se eu voltasse no tempo. E aquele indivíduo que foi pronunciado, quando não deveria ser pronunciado, eles voltam no tempo, eles voltam lá na sentença de pronúncia e dizem o seguinte, aquilo não deveria nem ter sido pronunciado. Eu vou determinar aqui a despronúncia dele. Entenderam? E aí muita gente questiona, mas Osés, depois que existe depois que a sentença, a decisão de pronúncia, ela preclui, como é que ele vai despronunciar? Gente, se naquele processo ele nunca deveria ter sido submetido ao tribunal do júri, nunca deveria ter sido pronunciado, porque as provas, os elementos de investigação colhidos no inquérito não foram confirmados em sede de audiência de instrução e julgamento da primeira fase, ele nunca deveria nem ter sido encaminhado ao tribunal do júri. E aqui, gente, eu vou começar a fazer menção às decisões que a gente está trazendo, que é para que vocês possam entender como funciona isso na prática. Como é que funciona, isso na prática? Vamos lá, eu estou diante de um caso concreto em que esse sujeito ele foi condenado a 14 anos de reclusão em regime fechado, 14 anos de reclusão em regime fechado, pelo cometimento de um crime de homicídio qualificado pelo inciso 2 e 4. Nesse caso específico, o que é que acontece? O indivíduo ele foi encaminhado a júri popular. Certo? E no júri ele saiu de lá condenado, né? Condenado. Nesse tipo de caso não retorna aí início do inquérito, sendo novamente aberta a audiência. Não. Nesse tipo de caso, eles estão despronunciando totalmente. Por quê? Porque os elementos de investigação colhidos no inquérito não foram confirmados em uma audiência de instrução e julgamento. Não foram confirmados. A não ser que houvesse uma nova investigação que conseguisse, muitas vezes, trazer um elemento de investigação que não se tinha, e aí é submetido novamente ao processo, né, a essa primeira fase, e aí sim o sujeito poderia ser pronunciado novamente. Mas na maioria dos casos que eu vou trazer para vocês, alguns dos casos, ele até faz esta referência da possibilidade de haver um novo julgamento se houver a comprovação desses elementos de investigação, produzidos no âmbito do inquérito. Entendeu? Exatamente. Só se houver novos elementos probatórios. Exatamente. Só se houver novos elementos probatórios. E aqui eu vou trazer, eu estou falando desse caso específico, que o sujeito foi condenado a 14 anos. Foi para júri popular, condenado a 14 anos. E aí o que é que acontece? A defesa, ela apresenta uma apelação criminal, certo? Lá com base no artigo 593, inciso 3, a linha D, né, do Código Processo Penal.
E aí ele vem arguindo a defesa que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos. O que acontece? Nesse julgado, e para quem quiser anotar o julgado, aqui do Tribunal de Justiça do Ceará, primeira Câmara Criminal do TJ do Ceará, no julgado 10.44.299.2008.06.0001. Nesse julgado, olha como o negócio vai muito além do que a gente está acostumado a lidar. O advogado, ele apresenta este recurso de apelação, alegando que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, com base lá no artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal, e o tribunal vai muito além do que ele está pedindo. Porque, pelo que o advogado está pedindo, o júri seria anulado e o réu seria submetido novamente a um julgamento, porque a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. Neste caso específico, o tribunal ele faz o seguinte: ele despronuncia o sujeito, o réu. Vejam bem, ó, quando aqui a ementa, quando ele fala sobre apelação criminal, homicídio qualificado, tribunal do júri, recurso da defesa, segunda apelação interposta sob fundamento do artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal, tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, vedação prevista no artigo 593, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, apelo não conhecido neste ponto, de ofício, olha aí, de ofício, sem nem a defesa ter pedido, decretada a nulidade do feito desde a decisão de pronúncia, ausência de prova judicializada, ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, condenação baseada em provas extrajudiciais e em depoimentos de ouvir dizer, ilegalidade, recurso não conhecido e de ofício decretada a despronúncia do apelante. Olha aí, gente, o advogado pediu a anulação do julgamento para que o sujeito fosse submetido ao novo julgamento. Mas o tribunal, ele vai além. Ele verifica que aqueles elementos colhidos na investigação, eles não foram confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ele percebe que aquele sujeito nunca deveria ter sido sequer submetido a um julgamento perante o tribunal do júri. E eles fazem o seguinte, eles vão muito além do que o advogado quer, porque o advogado ele entra com essa apelação criminal, com fundamento no artigo 593, inciso 3, a linha D, pedindo a anulação daquela condenação, mas a anulação daquela condenação com fundamento nesse dispositivo normativo possibilitaria um novo julgamento. Só que o Tribunal de Justiça aqui do Estado do Ceará, de ofício, gente, de ofício. O que é de ofício? Ele faz sem nem a defesa requerer, sem nem a defesa pedir. Isso é algo que é impressionante. Que eles fazem o seguinte, eles dizem o seguinte, olha, esse sujeito aqui, ele nunca deveria nem ter sido submetido a esse julgamento. Ele nunca deveria nem ter sido pronunciado, porque os elementos de investigação colhidos lá no âmbito do inquérito policial não foram confirmados na primeira fase. Ele deveria ter sido impronunciado ou absolvido sumariamente, e não foi. Então, não está errada só a condenação que ele sofreu de 14 anos. O fato aqui é que está errado ele ter sido pronunciado.
O problema está muito antes, está lá na pronúncia, na decisão de pronúncia, que para ele não ter nem sido pronunciado. E aí eles vão além, eles retornam lá na pronúncia e anulam essa decisão de pronúncia. Por quê? Porque os elementos produzidos na investigação não foram confirmados em sede da primeira fase. Olha, gente, como parece coisa de mágica, né? Você fala um negócio desse, parece que é mágico isso. Mas é algo plenamente possível. E eu vou repetir novamente, para quem não anotou esse julgado, aqui do estado do Ceará, é o 10, apelação criminal 10.44-299-06-2000-806-0001. Tá certo? Você pode utilizar esse julgado como precedente nessa situação em que teu cliente ele foi pronunciado para júri popular. O advogado, muitas vezes o advogado anterior, ele sequer recorreu. O sujeito é condenado e numa apelação criminal você pode requerer a despronúncia dele com esse fundamento. E aí você deve estar se questionando, né? Porque assim, primeiro ninguém nem escuta falar nisso. Nem escuta falar nisso, certo? Nem escuta falar nisso. E aí a gente já está começando a tratar de decisões. E aí o que é importante, gente? Para a gente utilizar esta tese defensiva. O que é importante? Primeiro, você tem que avaliar os elementos produzidos no âmbito do inquérito. Quais foram esses elementos? E aquilo que foi produzido na primeira fase, que é a prova. Porque prova é aquilo que é obtido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Então, aquilo que foi produzido no inquérito policial, os elementos de investigação precisam ser ratificados nessa primeira fase. Precisam ser ratificados. Só esse comentário seria interessante, então, no peticionário pedir a anulação da pronúncia e substar e requerer a anulação do julgamento, já abrindo os olhos do juiz. Exatamente, você pode requerer os dois. Você pode requerer fazer ali um primeiro pedido de despronúncia, mostrando que esses elementos produzidos no âmbito do inquérito não foram confirmados no primeiro grau, no primeiro momento, na primeira fase, e o teu cliente sequer deveria ter sido submetido a júri popular. Você poderia utilizar isso. E caso ele entenda que não é o caso de uma despronúncia, que aí ele anule o julgamento para que teu cliente possa ser submetido ao novo julgamento. E aí o fundamento disso é o 593, inciso 3, a linha D, né? Ou a linha A, B, C. Tem que ver o fundamento que eles vão utilizar. Mas se você está falando, por isso que é preciso você avaliar, né? Avaliar o quê? Zé, o que foi colhido na investigação? Aquilo que foi colhido na investigação foi confirmado na primeira fase, certo? Não foi confirmado, então não poderia nem ter sido pronunciado. E aí já surge essa estratégia de você requerer a despronúncia, né? De você requerer a despronúncia. E aí o que é que eles utilizam, gente, para que isso seja possível? Primeiro, eles avaliam isso. Se aquilo que foi colhido no inquérito policial está sendo confirmado na primeira fase. Foi confirmado, né, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa? Não foi. E também algo que é muito utilizado pela acusação, que é o testemunho de ouvir dizer. Eu ouvi dizer que foi fulano de tal. Eu ouvi dizer que foi ciclano. Eu ouvi dizer que foi ele. Mas eu não vi, eu não tenho certeza. E aí o advogado, não acontece isso. Mas me diga aí o nome de pelo menos 2 pessoas que lhe falaram isso. A testemunha não sabe. Como é que um testemunho de ouvir dizer vai ser suficiente para jogar uma pessoa no banco dos réus ali
no tribunal do júri, gente, que tudo é possível acontecer. O sujeito sair de lá com vários anos de cadeia. Eu estou trazendo um caso para vocês, um caso prático, em que o sujeito foi condenado a 14 anos no tribunal do júri. Ele sentou no banco dos réus, foi condenado a 14 anos. E o entendimento do tribunal é que ele nunca deveria nem ter sentado no banco dos réus. Nunca nem deveria ter sentado no banco dos réus. Nunca deveria nem ter passado por essa aflição de ter sentado no banco dos réus, no plenário do tribunal do júri. Ele nunca deveria nem ter estado lá no julgamento desse. E essa é a decisão. Mas o sujeito, ele foi para o tribunal do júri. E aí você, como advogado, foi condenado. E aí você, como advogado, vai fazer esta análise. Primeiro, quais os elementos utilizados pelo magistrado na sua decisão de pronúncia, né, que justificaram este encaminhamento para o júri popular? Quais foram esses argumentos? É isso que você tem que avaliar, né? E é isso que a Vitória está falando aqui, que estou com um caso semelhante a essa argumentação, se adequa perfeitamente. Então você faz um filtro. Primeiro, qual o primeiro passo? Faça um filtro. Faça um filtro. Então, o sujeito, o que foi que levou o magistrado a entender como fundamento, como base, como argumentação para aquele indivíduo ser submetido ao tribunal do júri popular. Então, é preciso fazer isso. A ausência, ele utilizou um testemunho de ouvir dizer. É suficiente? Não, não é suficiente. A ausência, ele utilizou informações colhidas no inquérito policial. É suficiente? Não, não é suficiente, gente. A ausência, ele utilizou do indúbio pró-sociedade. Porque sabe, na prática, sabe como é que acontece? Sabe qual é a impressão que a gente tem? A impressão que a gente tem é de que eles jogam uma batata quente para os jurados. Alguns, não estou falando todos, mas a maioria é tipo assim, eu vou trazer para mim essa responsabilidade? Não, jogo para os jurados e os jurados decidem. Se ele for absolvido, quem absolveu foi a sociedade representada pelos 7 jurados. Se ele for condenado, quem foi condenado? Quem condenou foi a sociedade. Então, é muito mais cômodo transferir esta responsabilidade e deixar que os jurados decidam, seja pela absolvição, seja pela condenação. Mas aí, hoje, a partir de hoje, quem está assistindo esta live vai ver com outros olhos, vai enxergar de outra forma. Não vai mais só pensar numa anulação daquela condenação. Não vai mais pensar só nisso. Não vai mais pensar como fundamento de uma apelação criminal o 593, inciso 3, a linha A, B, C e D. Não vai mais pensar nisso. Ele vai voltar no tempo. Ele vai olhar esse filtro da pronúncia. Gente, o que foi que o magistrado utilizou como fundamento para pronunciar o réu? Aí ele utilizou isso. Vamos fazer análise disso. Vamos fazer análise disso. E aí, a partir daí, você vai ter argumento, você vai ter fundamento para requerer na tua apelação a despronúncia do teu cliente. Ou seja, tu não vai só conseguir anular aquela condenação de 14 anos. Tu vai impedir que ele seja submetido a um novo julgamento. Cara, isso é brilhante, isso é lindo. Né? Isso é algo maravilhoso. Imagine o teu cliente condenado como esse, a 14 anos de prisão, e ele chega no julgamento de uma apelação e ele tem a informação de que o sujeito, de que ele não vai mais ser submetido a um novo julgamento. Não. Ele está livre dessa acusação, ele não vai mais passar por tudo aquilo, ele não vai mais sofrer toda aquela angústia de se submeter a um julgamento perante
o Tribunal Popular de sentar na cadeira dos réus. Ele está livre disso. A Laura está mencionando, tão importante esse tempo, porque na maioria das vezes a pronúncia é feita com elementos frágeis. Exatamente. Com o indúbio pró-sociedade. Princípio que o STJ já tem entendimento de que não justifica a pronúncia. Exatamente. Por quê? Eu vou usar do indúbio pró-sociedade para encaminhar o sujeito a júri popular. Não é dessa forma, não é dessa maneira. Então vocês precisam verificar isso. E eu estou trazendo para vocês a decisão, o voto, inclusive, dos desembargadores da primeira Câmara Criminal do Estado do Ceará, em que ele, diante do exposto, não conheço do presente apelo, mas de ofício, gente, de ofício, decreto a nulidade do julgamento realizado perante o Tribunal do Júri e da sentença de pronúncia, devendo o réu Francisco da Silva Ferreira ser despronunciado, sem prejuízo de formulação de nova denúncia. E aqui eu vi um comentário do Isaac, ele fala, pode haver nova... Pode, desde, nos termos do artigo 414, parágrafo único, desde que surjam novos elementos, né? Desde que surjam novos elementos. Tem um caso prático aqui que eu gostaria de comentar com vocês, que nesse caso específico, o que acontece? O sujeito, ele é pronunciado a júri popular. Ele é pronunciado a júri popular. E o júri, ele está prestes a acontecer, na iminência de ocorrer. O que acontece? A Defensoria Pública do Estado, lá do Distrito Federal, entra com habeas corpus, anota aí quem quer anotar, esse julgado, 760000. Este habeas corpus, em que ela requer, em sede de habeas corpus no STJ, a despronúncia daquele indivíduo. O indivíduo, ele já está pronunciado para júri popular, o júri já foi marcado, vai ocorrer em tal data, a Defensoria Pública entra com um pedido no STJ, um HC no STJ, pedindo que haja a despronúncia. Olha o resultado, gente. Isso é brilhante, porque é aquilo que é fora da curva, né? É aquilo que é fora da curva. O que acontece? Olha a fundamentação. Neste panorama, ao contrário do entendimento das instâncias ordinárias, reputo insuficiente os elementos utilizados para pronunciar o paciente, ressaltando que, embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Conselho de Sentença, não se pode admitir a pronúncia do acusado, dado a sua carga decisória, fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos e em elementos indiciários do inquérito policial não confirmados em juízo. Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para despronunciar. Olha, despronunciar. E aqui cito o nome do sujeito. Nos autos da ação penal, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do artigo 414, parágrafo único do Código de Processo Penal. Comunique-se com urgência ao tribunal impetrado e ao juiz da vara criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, encaminhando o teor desta decisão. Ou seja, o julgamento não aconteceu. Você é advogado contratado para fazer um júri de um cliente que você não atuou na primeira fase. Você pode estar se valendo deste precedente. Você pode analisar o seguinte, olha,
Será que existe elementos suficientes para pronunciar? A primeira coisa que tem que fazer. Porque o advogado anterior ele pode não ter apresentado o recurso em sentido estrito. Pode não ter apresentado o recurso em sentido estrito. E aí, Oséias, mas ele perdeu o prazo, precluiu. Ele não vai mais não tem mais como apresentar recurso em sentido estrito. Realmente não tem. Mas tem como tu apresentar um habeas corpus. E nesse habeas corpus que foi apresentado, qual o fundamento utilizado pela Defensoria Pública? De que o sujeito ele tinha sido pronunciado apenas baseado em testemunhos indiretos, de ouvir dizer, sujeito que não vê, que ouve falar, ouve escutar, mas não se sabe quem falou, não se sabe quem mencionou aquela conversa, e elementos indiciários do inquérito policial não confirmados em juízo. A partir de hoje, teu cliente é pronunciado a júri popular. Primeiro ponto você tem que saber. Oséias precluiu, eu não posso mais reverter isso e ele vai ser submetido a júri popular. Se o teu cliente é pronunciado a júri popular, a decisão de pronúncia precluiu, existe a possibilidade de você discutir ainda esta decisão de pronúncia? Sim, através de habeas corpus. E o que é que eu vou avaliar? Os argumentos que o juiz utilizou na decisão de pronúncia. Se essa decisão de pronúncia ela foi baseada exclusivamente em elementos indiciários produzidos no inquérito policial não confirmados em juízo, ou em testemunhos indiretos, que são os testemunhos de ouvir dizer, você pode estar se valendo do entendimento já manifestado, formulado nas cortes superiores, para requerer a despronúncia e evitar que o teu cliente seja submetido ao crivo do tribunal do júri. Você pode fazer isso e evitar. Teu cliente não só, o teu cliente ele não só vai ser ele não só vai deixar de ser submetido ao julgamento do tribunal do júri, ele vai ser despronunciado, o processo vai acabar, vai morrer sem o cliente ter sido submetido, correr o risco de se submeter a uma sessão de julgamento. Cara, isso é impressionante, é algo que muitos advogados não se atentam. Está aqui. Nesse HC, gente, HC 760000, o sujeito não foi nem para júri, mesmo com a decisão de pronúncia preclusa. Por quê? Porque a Defensoria já apresentou um HC requerendo esta despronúncia. E a gente tem vários outros julgados aqui, de sujeitos já condenados no tribunal do júri. E as decisões são no sentido não de anular o julgamento para o sujeito ser submetido a um novo julgamento, mas de despronunciar, gente, de evitar que aquele indivíduo seja novamente submetido a um novo julgamento. Vamos lá. No habeas corpus 712.712.098 de Minas Gerais, certo? Nesse caso específico, mesma forma dos casos que eu acabei de citar. O indivíduo, certo? O indivíduo condenado com base no ouvir dizer e nos elementos colhidos no inquérito policial. O que é que acontece? Pronúncia incabível, ordem concedida, certo? Ordem concedida. E aqui é o fundamento. O recente entendimento adotado pela 6ª turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dado a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. Ou seja,
O sujeito não pode ser encaminhado para júri popular com base naquilo que foi produzido só no inquérito policial, com base só nos elementos de informação produzidos no âmbito da investigação criminal, da investigação perante a autoridade policial, da investigação policial. Não pode, gente, não pode. E aí, nesse caso, o sujeito, ele é despronunciado. Vamos mais para um HC agora, 688-594, aqui do Ceará. 688-594 do Ceará, que tramitou no Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio, inadequação da via eleita, crime de homicídio qualificado, pronúncia e superveniente condenação baseada apenas em depoimentos colhidos em juízo de testemunhas auriculares, testemunha de ouvir dizer, não produção de outros elementos de prova, right não conhecido, ordem concedida de ofício para despronunciar o sujeito. E aqui eu vou para a parte final, que ele coloca, ante o exposto, não conheço no presente habeas corpus, contudo, concedo a ordem de ofício para anular o julgamento pelo tribunal do júri, bem como para despronunciar os pacientes, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do artigo 414, parágrafo 1 do Código de Processo Penal. Tá certo, gente? Fundamentação imprescindível sempre. Me disse, exatamente. O comentário aqui, o comentário importante, esse negócio do disse e não disse, e aí eu não sei como é que tem advogado numa audiência de instrução e julgamento que se depara com uma testemunha que diz o seguinte, eu ouvi dizer, eu ouvi falar. Meu amigo, você ouviu de quem? Me diga aí o nome de duas pessoas. Eu ouvi falar de uma pessoa que ia passando. Onde? Onde é que essa pessoa mora? Me diz aí onde é que essa pessoa mora. Por quê? Porque você tem que saber qual é a origem da informação. Qual é a origem da informação? Né? Simplesmente o sujeito chega lá e diz que ouviu dizer que o autor daquele crime é fulano de tal, e o fulano de tal vai ser pronunciado a júri popular e vai ser condenado por um testemunho de ouvir dizer de uma pessoa que sequer esteve lá, sequer esteve no local do crime, que não presenciou e ouviu dizer. Eu vi uma matéria em que o sujeito, ele foi pronunciado para júri, ele respondia um processo de homicídio. O único elemento trazido nos autos que atribui a autoria para a ele, era o depoimento firmado pelo pai da vítima. O pai da vítima era a única pessoa que dizia que ele tinha sido o autor do crime. Isso foi lido no âmbito do inquérito. Na audiência de instrução e julgamento, foi perguntado ao pai da vítima, meu amigo, por que é que o senhor está dizendo que foi ele o autor do crime? Ele disse, não, porque eu ouvi falar. Mas você ouviu falar de quem? Fulano de tal. Me diz, quem é a pessoa? Fulano de tal. E aí essa pessoa, fulano de tal, que diz para o pai da vítima, teria dito, na verdade, para o pai da vítima, que seria ele o autor do crime, chama essa pessoa para dentro do processo. Testemunha referida. Foi referida, então é importante a oitiva. E quando chega a pessoa para ser ouvida, ela diz o seguinte, não, eu nunca falei com esse senhor sobre isso. Nunca falei que esse réu aqui, esse cidadão aqui, fosse o autor do crime. Nunca falei isso. E aí, gente? Se a gente for confiar nesse testemunho de ouvir dizer, de ouvir falar. E aí é importante, gente, que o advogado ele esteja, sim, sempre se utilizando do recurso em sentido estrito. Né? Por quê? Porque se o juiz pronunciou, cara, tenta recorrer, tenta reverter isso, tenta impedir que o teu cliente vá para júri popular, porque no júri tudo é possível acontecer, inclusive a condenação do teu cliente.
inclusive a condenação do sujeito no tribunal do júri. O sujeito sai, entra lá, às vezes solto e é condenado a 20, 30 anos, porque simplesmente o jurado não gostou da cara dele, não gostou da vestimenta dele, simplesmente porque na hora do interrogatório dele ele não soube se expressar. E aí tu vai deixar o teu cliente se submeter a um julgamento quando poderia ser evitado? É este o questionamento. Tá certo, gente? Espero ter contribuído com vocês, né? Eu estudei bastante para essa live de hoje e eu vou ser sincero para vocês. Essas lives toda sexta-feira, elas têm sido muito edificantes para mim, porque eu tenho estudado bastante, né? Às vezes a gente está numa zona de conforto ali, de dia a dia, trabalho e tal, aquele negócio todo, e você muitas vezes perde ali a vontade de estudar, aquele interesse e tudo. E essas lives, elas têm me, na verdade, me forçado ali, né? Tem me instigado a estudar, aprofundar e aprendendo toda hora, todo instante, todo dia aprendendo algo novo para a gente estar abordando aqui, compartilhando e transbordando o conhecimento da gente aqui para todos vocês. Tanto é que essas aulas, essas lives, elas ficam gravadas no YouTube. Depois, se você não anotou o número de um julgado, vai lá, pega, ou então fala com a gente no direct que a gente manda os números de julgados aqui citados. Tá certo? Gente, um forte abraço, certo? Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira, tá certo? Tudo de bom para vocês.